Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada ilustre, Rose Spila. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje a Rose vai contar um pouquinho da história dela, né? Com algumas questões com a Heloísa. E é isso. E a Rose tem duas filhas, a Elo e a Lavínia, 15 anos, né? Já completando 15 anos. Pois é, eu sou a mamãe da Heloísa, tem a trissomia do 21, 8 anos. Esse ano ela vai fazer 9 anos em outubro. 9 anos. Passa tão rápido, né? Tá crescendo muito. E uma surpresa pra gente ter recebido a Elo. Mas ela é um encanto de menina, ensina a gente todos os dias. Sem dúvida. Muito, muito. Rose, e conta um pouco pra gente de como que você descobriu a síndrome de Down. Foi na gestação, não foi? Foi depois que a Elo nasceu? Como é que foi? Foi uma gestação planejada, foi uma gestação... não estava tão planejada, né? Mas foi muito bem aceita, porque a gente sabe do amor que esse casal tem com a Elo, né, Kedma? Sim. Nós que somos amigas há algum tempo, sabemos bem da... A Heloísa, ela veio, eu posso falar que a Heloísa não foi planejada, né? Mesmo porque a nossa história é uma história longa, uma história que já vem desde da chegada da Lavínia, né? Nós não podíamos ter filhos, então já tem toda uma história da Lavínia, como que foi a chegada dela. Então, depois que a gente teve a Lavínia, a gente não se preocupou mais em nada. Em controlar tudo ali. A gente imaginava que ia ter que fazer todo um processo de novo para engravidar. E aí, de repente, depois de 5 anos que a gente estava com a Lavínia, eu engravidei novamente. Sim. E entre a Lavínia e a Heloísa eu tive um aborto espontâneo, e aí depois eu engravidei novamente, e aí foi onde veio a Elo. Sim. Então foi assim uma surpresa muito grande pra gente, porque a gente passou anos da nossa vida escutando que a gente não poderia ser pais, que a gente não poderia engravidar de forma natural. E então, assim, pra gente foi uma surpresa, um choque. A gente não sabia se a gente ria, se a gente chorava. Eu fiz 3 testes pra ter certeza mesmo que eu estava grávida. Da Heloísa ou da Lavínia? Desse bebê que eu perdi entre Sim. uma e outra, né? E aí, quando eu engravidei, que aí veio a Heloísa, aí fiz todos os exames. Sim. E realmente estava lá. Ela firme e forte. Foi uma gestação totalmente diferente do que foi da Lavínia, né? E a gente não soube na gravidez, né? Por mais que eu fiz todos os acompanhamentos, até por conta da idade também, né? Porque eu engravidei, eu estava com 39 anos. E quando a Heloísa nasceu, eu já tinha completado os 40 anos. Então, eu fiz todos os exames, o morfológico, tudo que precisava ser feito para ver se tinha, né, algo a se preocupar, mas nada constou nos exames. E aí, quando eu estava com 34 semanas, que eu comecei a ir mais frequente no obstetra, aí um dia ele... fazendo o ultrassom, ele falou, olha, tem algo errado, alguma coisa não está bem. E aí eu já fiquei preocupada com a bebê. Eu falei, mas tá tudo ok? Ele falou, não, tá aqui, coraçãozinho batendo, mas eu prefiro que você saia daqui e vá direto para o hospital. Nossa! E aí eu fiquei muito preocupada, Sim. Né? E aí ele falou, não passa nem em casa, não vai tomar banho, não vai pegar banho, não vai nada, vai direto para o hospital. Então, realmente, naquele momento, eu dei uma assustada. Sim. Mas seguimos pro hospital. Tá. Cheguei lá, eu estava sem líquido. Eu estava, assim, com pouquíssimo líquido. E eu não estava percebendo perda nenhuma, né? Mas me internaram, passei ali uma noite tomando soro para ver se conseguia ter mais líquido, né? No outro dia, de manhã, fizeram todos os exames de novo e olha... vamos ter que levar você para um parto de emergência,
porque ela tá em sofrimento fetal. Sim. Pode ser que ela venha a óbito se a gente não tirá-la, né, antecipadamente. A médica ainda falou, aqui fora a gente consegue cuidar dela, a gente consegue levar para neonatal, a gente consegue ter todos os cuidados. Mas dentro da sua barriga, se ela continuar aí, a gente não tem como fazer mais nada. Nossa, Rose. E aí ela teve que ser tirada às pressas, né? Foi assim um susto pra gente, porque meu esposo não pôde participar do parto, não pôde assistir o parto, por ser um parto de emergência, protocolo, né, do hospital. E ali eu fui, ela nasceu, eu toda na expectativa se aquele pulmãozinho estaria, se estaria bom, se ela nasceria e teria que ir para UTI, se não. Mas foi tão assim maravilhoso o nascimento dela que ela não precisou ir para UTI, ela saiu direto ali. Já nasceu esperta, né? Ela saiu ali, foi direto comigo para maternidade. Ela ficou ali no bercinho aquecido, né? Um tempinho. Aí no dia seguinte é que a gente recebeu a notícia. Sim, né? Você não tinha percebido, então, não, na hora que você pegou ela? Não. Depois que passou, depois que a gente soube, aí a gente convivendo, aí a gente para pensar, né? E assim, claro que eu achei um pouco diferente do que foi com a Lavínia. Porque depois que a gente sai ali do parto, fica se recuperando, né? As enfermeiras já vêm, colocam no peito para ver se pega, para sentir o cheirinho da mãe. E eu senti muito diferente, porque a Heloísa, ela era muito pequenininha. Como ela nasceu prematura, 34 semanas, né? Ela nasceu com 1,8 kg e 40 centímetros. Então ela era um bebezinho assim que a gente segurava na mão, né? Com a palma da mão, não dava nem para encaixar ela no braço. De tão pequena que era. Então, assim, eu atribuía o fato dessa diferença ao fato dela ter nascido prematura, né? Justifica, então, né? assim, eu não notei nada. Aí no dia seguinte é que veio a pediatra veio falar comigo e aí a gente recebeu a notícia, né? Infelizmente de uma forma nada acolhedora, né? Infelizmente a gente tem muito isso ainda, né? O despreparo, às vezes de equipe médica. Infelizmente a gente ainda sofre isso. Uma grande parte das mães que a gente conversa, a gente percebe isso. E comigo não foi diferente, né? As falas foram de uma forma que me pegou muito de surpresa e me abalou bastante. Foi bem difícil eu conseguir entender, compreender, né, aquilo que a médica estava falando. Como que ela disse pra você, Rose? Chegou em você? Ela chegou pela manhã, a Heloísa estava no bercinho aquecido, ela tirou a Heloísa do bercinho, pôs assim em cima da cama, começou a tirar as roupinhas da Heloísa para poder examinar, e aí ela perguntou assim para mim, alguém já veio aqui falar com você sobre a Heloísa? Aí eu falei, não, ninguém passou aqui para falar nada comigo. Ela falou, então certamente algum outro médico vai vir falar com você, mas eu já vou te adiantando. A Heloísa nasceu com um probleminha cardíaco e ela vai ter que passar por uma cirurgia para correção desse problema cardíaco. E aí eu assustei, né? No primeiro momento eu falei, mas é um sopro que ela tem? O que ela tem? A gente escuta falar, né, que muitas crianças prematuras nascem e às vezes tem um pequeno sopro e ao longo do tempo vai acompanhando, às vezes se fecha sozinho, né? E eu mencionei isso pra médica, perguntei, ela falou assim, não é o caso da sua filha. A sua filha, o que ela tem vai poder ser corrigido somente cirurgicamente. Nossa, desse bem jeito, simples, assim. bem educadinha. Bem educada. Aí eu... Bem humana, né? Muito assustei, humana. assim, eu falei, tá, doutora, tudo bem, mas aí ela vai ter que fazer exames, vai ter que fazer acompanhamento com o cardiologista. Ela falou assim, eu vou te dar um encaminhamento, você vai procurar um cardiologista para fazer o acompanhamento e dar todo o segmento, todos os direcionamentos para você. Tá bom. Aí ela falou assim, e outra coisa, ela fez o exame do ouvido e ela não passou no teste do ouvidinho. A sua filha é uma deficiente auditiva. Nossa.
Meu Deus. Aí mais um susto, né? Eu assustei, falei... Uma bonequinha ali do lado. Tentando entender, eu falei, mas será que não é por conta da prematuridade? Alguma sujeirinha do parto, né? Ou alguma má formação, ou não tá completo ainda, né? Ela falou assim, não, foi feito 2 vezes o exame e ela não passou. Mas depois a fono, que acompanhou o exame dela, vai vir aqui, vai conversar com você e também vai dar seguimento, ela vai te dar as orientações. Aí ela virou e falou assim pra mim, viu, mas deixa eu te perguntar uma coisa, você fez todo o acompanhamento, seu pré-natal, tudo certinho? Tudo que o médico fez, você fez corretamente? Eu falei, sim, fiz todo o acompanhamento, né? Aí eu falei, mas por que você tá me perguntando? Ela falou, porque sua filha nasceu com síndrome de Down. Aí eu novamente dei aquela, né, falei, será? Eu falei, síndrome de Down? Mas eu falei, mas como assim? Eu falei, eu fiz todos os exames, fiz o morfológico, falei, eu fiz exames, todos os exames necessários, né? O da translucência nucal. Eu falei, nenhum apresentou. Aí eu comecei a ficar, falei, mas o quais as características que faz com que a doutora tenha chegado a essa conclusão de que ela tenha a síndrome de Down? Aí ela começou a falar as características pra mim, né? Olha, ela é toda molinha, ela é hipotônica. Na época eu não sabia nem o que era hipotonia. Que nome grego é esse? Que nome grego é esse, né? E ela falou, ela é toda molinha, ela é hipotônica, ela tem a língua protusa, ela tem orelhinha rebaixada, ela tem os olhos puxadinhos, amendoados. Começou a falar as características pra mim. Aí ela falou assim, ela só não tem a linha única palmar. E aí ela mostrou pra mim, né, que nós temos todas essas linhas na mão. E a Heloísa, e normalmente as pessoas com síndrome de Down, uma das características, é ter uma linha única. Ter uma linha única. Né? E a Heloísa, ela não tem essa linha única, ela tem todas as linhas. Ela falou, mas um exame que é feito, o cariótipo, na época também eu assustei, eu não sabia o que era o cariótipo. E aí ela falou, o cariótipo vai identificar. Eu falei, o que é esse cariótipo? Aí ela me explicou também o que era, quanto tempo que eu morava para ficar pronto. E ela falou, você vai querer fazer ou você quer esperar, passar com o pediatra, não sei com quem você vai acompanhar, esperar ele fazer o pedido, porque a gente pode fazer a coleta aqui no hospital mesmo, né? E encaminhar para o laboratório e já fazer o pedido. Falei, não tem por que eu esperar, se né, vocês estão imaginando isso. Eu acredito que já tenho que fazer a coleta. E aí eu falei assim, eu só fico impactada, eu só fico achando estranho, porque eu fiz tantos exames, né? Fiz todo o acompanhamento e nenhum exame detectou, nada conseguiu. Eu falei, em pleno século XXI, eu falei, em pleno tanta modernidade na ciência, na medicina, e nada foi capaz de identificar antes. E isso foi o que me chocou, né? A forma como ela, mexendo na Heloísa, ela continuou mexendo e falou assim, tá assim de médico, deixando passar batido e depois sobra essas bombas pra gente. Nossa, uma médica bem humana ali com você, né? Depois eu quero saber o nome dessa médica. Foi assim que eu desse recebi jeito. a notícia sobre a chegada da Heloísa. Sobre a trissomia, ela não teve assim, eu achei que faltou esse cuidado, essa sensibilidade de chamar o meu esposo, eu estava sozinha com a bebê, ela não teve o cuidado, olha, o pai, né, vai vir, que hora que chega, né, a gente queria conversar com ele, não teve um acompanhamento de uma psicóloga, não teve nenhum tato, foi um nenhum despreparo, cuidado. né? Então assim, eu já vinha de um momento bem complicado ali, com todo aquele medo do parto, se minha filha ia viver, se não ia viver, né? Os riscos que tinha ali no nascimento, porque a médica já tinha falado, era risco para ela, era risco para mim, claro. E de repente ser colocado dessa forma, né? Então eu acho que essa falta de sensibilidade, de humanidade, para poder trazer uma notícia que talvez para eles seja comum, porque eles estão ali no meio, talvez para eles seja comum. É rotina, né? Rotina. Processos.
mas não para nós, como família, pessoas que não estão acostumadas, eu não sabia nem o que pensar, o que entender, eu já estava sofrendo ali com aquele momento, com aquelas notícias que minha filha tinha um problema no coração, que ela era uma deficiente auditiva e que tinha síndrome de Down e eu não sabia por onde começar a pensar de como seria o futuro dela, o que estaria reservado para ela, o que eu teria que fazer por ela, né? Então era um universo totalmente desconhecido para mim. Então assim, isso tudo acarretou em consequências muito negativas, porque a forma como foi colocado para mim é que a minha filha era uma bomba. Eu fiquei imaginando uma bomba prestes a explodir. Toma tua bomba, ela vai explodir. Exato. Então, assim, foi muito difícil. Até eu conseguir administrar todo esse sentimento, toda essa dor, toda essa dificuldade, absorver tudo isso, né? Para conseguir lidar com tanta informação diferente. E hoje a gente sabe que não é assim, né? A síndrome de Down vamos dizer assim, de tantas deficiências e tantas coisas que existem, de tantas síndromes, eu acho que é a mais tranquila, né? De se lidar, tem os seus desafios? Tem os momentos de conflitos, claro que tem, né? Mas assim, não é para ser tratado dessa forma, né? É isso Rose, que eu vejo. O Coelho Lucimauro perguntou: você acha que sua vida seria diferente se não fosse mãe atípica? Se sim, o que seria? Com certeza, seria muito diferente. Muito diferente. Porque, embora muitas pessoas não entendam que o ser mãe atípica, o que envolve ser mãe atípica, tanto essas questões que eu falei, né, da gente saber lidar com o nosso emocional, Sim. em todos os desafios que a gente tem com uma criança atípica, também é a rotina diária. Diferente a rotina da Rose, diferente. né? Até porque você é mãe típica e atípica, né? Eu já tenho uma filha, né? Quando a Heloísa chegou, a Lavínia já tinha completado 6 aninhos. Então eu tinha uma filha que estava entrando no primeiro ano escolar, com todas as mudanças. Então imagina, recebeu uma irmãzinha, chegou uma irmãzinha, tudo diferente para ela, né? Tava entrando na escola, era uma adaptação, nova escola, novos professores. Claro. Então eu tinha que me situar, né, em toda aquela condição, ter o controle emocional para mim e para também eu lidar com aquela situação com a minha filha mais velha. E não deixar também que afetasse a minha bebê. Porque embora ela, né, não tivesse a compreensão de nada, mas uma mãe que fica ali o tempo todo chorando por uma notícia que veio e da forma como veio, eu acredito que tudo isso a gente passa pro bebê. Claro, passa, né? Tanto dúvida, que depois veio uma outra pediatra, contei para ela, né, a forma como eu tinha recebido a notícia, que aquilo tinha me abalado muito, e meu leite secou, né? Eu tive dificuldade na amamentação. A Heloísa, tanto pela hipotonia muscular, né, quanto pela prematuridade, ela não tinha força de sucção para sugar, para mamar. Então eu tive muitas dificuldades. Ela não ganhava peso, né? Então eu tive muitas dificuldades com ela. E eu me entender naquele momento, validar os meus sentimentos, me permitir sentir tudo aquilo que eu estava sentindo, eu me sentia culpada. Então, como uma mãe atípica, eu não entendia o que estava acontecendo e como que eu tinha que lidar com tudo aquilo. Era muita coisa na minha cabeça. Claro. Né? Então, nas minhas rotinas tudo mudou, porque aí eu tive que ir para médico. São muitos médicos. Então, quando a gente tem um filho típico, a gente vai o quê? No pediatra. Uma vez no mês a gente vai no pediatra, leva para ver o peso, para ver o tamanho, para ver se a criança está bem de saúde, está desenvolvendo bem. É isso. Com a Heloísa, com a criança atípica, é totalmente diferente. No caso dela, eu saí de lá com encaminhamento para cardiologista, para otorrino. Eu saí com encaminhamento, fui para outros médicos para ver se estava tudo bem com ela. As outras partes, né, do corpo pulmão, tudo a gente vê, neurologista, enfim.
uma série de médicos, uma série de especialidades que um filho típico não requer. Não mesmo. Não requer. Sem contar as terapias, né? No caso, como ela... De estimulação. As estimulações que a gente tinha que fazer. Ela nasceu em outubro. Então, como ela nasceu prematura, eu não pude sair com ela de casa até completar as vacinas, Sim. tudo, ela estar bem, né, protegida. Então, eu comecei a fazer as terapias com a Elo, ela teve liberação para fazer as terapias a partir de janeiro. E aí, em janeiro, que a PAI também estava retornando às atividades, né, que eles tiveram um período de férias, e quando eles retornaram, foi aí que eu consegui iniciar as terapias com a Heloísa na PAI, né? E 8 anos, né? Cuidando também da Heloísa. Porque hoje ela já vai numa escola, né, Rose? Ela tá falando? Sim, é um processo, né, Vi? Tá ouvindo. Então, essa questão do auditivo dela só para completar, né? A gente fez o acompanhamento com ela durante 1 ano. Primeiro ano de vida dela, nós realmente fomos pro otorrino. Ela tinha uma baixa audição. Um ouvido menos que o outro. E a gente foi fazendo vários exames, vários acompanhamentos, e a médica falou assim, olha, se completar 1 aninho e a gente vê que não teve melhora, eu sugiro a gente fazer aquele implante, né? Nuclear. Isso. Porque enquanto é menorzinha ainda, a gente consegue fazer o implante e ela vai ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Mas, assim, Deus foi tão bom que quando ela completou exatamente, no dia do aniversário dela, foi o dia que estava marcado o exame e o retorno dela com a médica que acompanhava ela. E quando eu retornei, ela falou assim, parabéns, a sua filha escuta perfeitamente, Nossa, chegou à normalidade, né? Era simplesmente uma má formação por conta da prematuridade mesmo. E ela estava escutando no bem, e eu falo assim, até hoje a gente acompanha pelo menos 2 vezes no ano, às vezes até mais, né? A gente volta dependendo da necessidade, para acompanhar, para ver se tá tudo bem, se tá escutando, se tá ok. E a Heloísa escuta até demais, viu? Ela escuta até o que não era pra escutar. Até o que não é pra escutar, ela escuta. E o peso, a estatura, tá acompanhando o desenvolvimento? Sim, ela tá acompanhando. As crianças com síndrome de Down já são menorzinhas mesmo, né? Elas têm um gráfico diferente do desenvolvimento delas. Então, assim, dentro do gráfico dela, da síndrome de Down, ela tá bem em relação à altura. Em relação a peso, ela está acima. Né? Eu acredito que não é novidade. Não é novidade para ninguém que as pessoas com síndrome de Down, na sua grande maioria, a gente não pode generalizar também. Mas na sua grande maioria tem essa luta, essa batalha com o peso. Rose, e a cirurgia cardíaca? Precisou fazer? Precisou. Também fomos pro cardiologista, fizemos acompanhamento e assim, foi uma luta porque ela precisava realmente fazer essa cirurgia. Ela nasceu com uma válvula só, então ela precisava dessa válvula dividir e fazer 2. Então fez uma plastia valvar, né? Então dividiu como se fosse uma válvula, eles dividiram no meio e transformaram em 2. E também ela tinha CIA, CIV, né? As cavidades, ela tinha o hiperfluxo pulmonar, né? Ficava ali todo encharcado, então ela tinha dificuldade na respiração dela, ela engasgava muito fácil. Ela tinha dificuldade de ganhar peso, né? O que hoje é o contrário, hoje a gente luta para ela perder peso. Mas no início a gente teve que entrar com leite especial, né? Para poder ela ganhar peso. Ela tinha que chegar em 5 quilos para poder ser indicada a cirurgia. Falando em ganhar peso, o Vitor falou assim, ó, Heloísa precisa comer pão na chapa com azar. O Vitor é o Davi. O Vitor tá aqui acompanhando a gente e ele também falou alguma coisa aqui em cima, pera lá. Não, foi mais pra baixo. Mais pra baixo mesmo? A Andresa, a Mota... tá falando que a Andresa tem síndrome de Down. A Mota também. Mãe, convida a filha dela pra comer pão na chapa.
Só pensa em comida, hein, Vitor? Olha só, o Vitor tem 26 anos, vai fazer agora sábado, autista, mas o Vitor é alfabetizado, tá vendo? Ele consegue ler e escrever. Mãe, outra coisa, fala pra ela inscrever no meu canal Desafio do Vitão. Eu já sigo ele, tá? A Vanessa pediu pra participar do nosso vídeo. Não, já tá lá. Ela já tá? É porque ela colocou pra entrar mesmo. Eu entendi. A Vanessa, ó, infelizmente, está cheio de médicos que nos tratam mal, simplesmente por não terem noção de como é a nossa vida. Você é uma mãe maravilhosa. Muito obrigada. Ô, Rose, e como que foi lidar, assim, com toda essa loucura, tipo, lá entre a Lavínia e a Heloísa? Porque por mais que a Lavínia tinha 6 anos, ela era maiorzinha, né? Mas ainda tem uma demanda, né? Filho, então o filho sempre tem demanda. Sim, como que foi lidar com tudo isso? Olha, foi desafiador. Foi desafiador porque é o que você falou, né? Quando a gente tem um filho atípico, a gente se concentra todos os esforços nele, né? Nesse filho. Quando a gente tem um filho atípico e depois chega um que é típico, né? A gente meio que já se acostumou com aquela rotina. Com a correria. Então a gente... dá um jeito, Mas o meu caso foi o contrário. Então eu tinha uma filha típica que estava totalmente acostumada a ter todas as atenções voltadas para ela, né? Todos os cuidados, todos os mimos, tudo. E de repente veio uma criança e ela almejava muito. A Lavínia queria muito ter um irmãozinho, uma irmãzinha, ela pedia muito. E quando chegou a Heloísa, era uma das grandes preocupações. Como que eu vou dar essa notícia para a Lavínia? Primeiro ponto. Segundo ponto era a questão de eu me desdobrar, continuar dando a atenção para a Lavínia, mas focar na Heloísa, porque naquele momento a Heloísa precisava muito mais de mim, né? Sim. Então, assim, eu agradeço muito, porque naquele momento eu tive uma rede de apoio. Isso que eu ia te perguntar, Rose, a sua rede de apoio. Sim, eu tive uma rede de apoio que foram os meus pais. Né? Então, até pelo tempo que eu precisei ficar com a Heloísa no hospital, que a Heloísa teve que ficar 10 dias no hospital para ganho de peso, para depois sair do hospital. Então, a Lavínia ficou com os meus pais, né? Porque o Eduardo precisava trabalhar. E, enfim, era tanta situação que a gente precisou dessa rede de apoio. Então, nesse momento inicial aí, eu contei muito com a ajuda dos meus pais, né? Nesse processo. Mas claro que saindo do hospital, a gente teve no primeiro ano de vida dela, que eu tava falando, né, sobre a cirurgia cardíaca, que eu também precisava preparar a Lavínia para isso, né? Para ter, para receber essa irmãzinha, para entender o que estava acontecendo de diferente, por que que eu tinha que sair para levar ela em médico. Eu não pude esconder dela, não tive como, ocultar dela alguns fatos. Eu não entrava muito em detalhes, mas eu não tive como ocultar dela. Então, e sem contar que eu saía para médico, eu precisava carregá-la junto. Então, a Lavínia, ela vivenciou desde o começo todas as situações junto com a Heloísa, de médicos, de terapias, de tudo que ela precisou fazer. Então, ela, sendo uma criança, ela sentiu muito isso. Foi um ano muito difícil para ela emocionalmente também, com tantas adaptações que ela precisou vivenciar, né? E para eu contornar tudo isso e dar as devidas atenções foi muito difícil. Eu assumo, assim, eu falo para ela, inclusive, eu já falei, né, que muitas vezes a gente acaba pensando que o filho maior já é quase um adulto, que ele tem que se virar sozinho. Coitado dos filhos. Mas é assim mesmo. Uma criança, já normalmente acontece isso, né? Mesmo sem ter uma criança atípica, né? Às vezes ali uma família, quando chega um bebê, às vezes a mãe tem um filho lá de 3, 4 aninhos, já começa a tratar como se fosse uma criança de 10, 11. Exatamente. Acha que ele tem que fazer tudo, né? Já começa a olhar como aquela criança independente. Não, mas a criança depende muito da gente, principalmente emocionalmente. Não é o fato dela, ela já se virava no sentido de comer sozinha, tomar banho, se trocar, se pentear. A Lavínia sempre foi muito
né? Eu falo que ela sempre foi muito precoce, então ela sempre se virou muito, né? E como que é as duas hoje? Ai, as duas, elas Como que é? Elas amam demais. É muito engraçado de ver, a gente se diverte muito com elas, com o amor que a Heloísa expressa pela Lavínia. É fantástico. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal, para contar um episódio de ontem. Conta, Rô, esses contos a gente ama. Não posso deixar passar batido. Não. Ontem a Lavínia tinha uma apresentação na escola, que ela toca instrumento, né? Ela toca clarinete, e ontem ela tinha uma apresentação. E ela tava meio tensa, né? Ansiosa, né? Porque ia se apresentar. E ai, eu tô nervosa. E aí, lá veio o apoio. Nós chegamos lá no teatro, a Lavínia desceu, a gente tava descendo do carro. Ela foi e falou assim: calma, Lavínia, calma, vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Dando apoio pra irmã, sabe? E aí depois a Lavínia foi, tocou, e ela vibrava, a gente tava lá na plateia, ela vibrava, bateu palma e falou: que lindo, que lindo. Ela ficou toda emocionada, orgulhosa da irmã que tava lá se apresentando. Que lindo. Quando lindo. Terminou, a Lavínia veio e tudo, a gente foi dar parabéns pra ela. E aí ela veio e, falou assim, e deu parabéns pra Lavínia. Abraçou, parabéns, Lavínia, ficou muito lindo. Ai, meu Deus. Meu Deus Então do assim, céu. e a Lavínia falou: ai, mãe, eu não aguento, ai, que fofura. Aí ela fica assim, sabe, com a irmã mais Boba, velha, né? ela fica toda boba, ela fica toda orgulhosa, Ai, que né, bom, de ver né? a irmã ali que compartilha com ela desses momentos. A irmã não é um peso, a irmã é uma irmã. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes ter alguém, né, num quadro psiquiátrico, neurológico, acaba que as pessoas verbalizando que é um peso, né? E então a gente vê que na família de vocês isso não tem, né? Mas você sabe, Vicky, tanto que a gente estava comentando quando ela era menor, né, a Lavínia, de tantas terapias, tantas coisas que ela acompanhava. Olha como é a cabeça de uma criança, né? Eu faço questão de ressaltar isso, porque talvez tenha pessoas nos assistindo e que tem aí um filho menor, né? Até para servir de exemplo. Naquele momento, naquela correria toda, com a Heloísa, leva para médico, leva para terapia. Olha o sentimento que a Lavínia teve. Ela chegou para mim um dia e falou assim: mamãe, como eu faço para ter síndrome de Down? Eu também quero ter síndrome de Down. Nossa. E naquele momento que eu ouvi isso, eu senti assim uma dor, porque eu falei que ela não quer ter síndrome de Down, ela quer ter mais atenção. Mais atenção. Ela precisa de atenção. Ela tá sentindo que a irmã, pelo fato de ter a síndrome de Down, ela tá recebendo mais atenção. E aí eu vi a necessidade de procurar uma psicóloga para Lavínia. Aí comecei, né, organizei a rotininha dela para que ela também fizesse terapia. E aí o primeiro dia que ela foi para terapia, ela vibrava, ela falava: opa, eu também vou fazer terapia. Então ela se sentiu parte daquilo. Aí ela conseguiu também se sentir, né? Não, eu Cuidada. Eu também sou importante, minha mãe e meu pai também se importam comigo, né? Validou os sentimentos dela, Exatamente. Rose. Exatamente. Que linda. Então, assim, para ela foi muito importante. E com o passar do tempo, eu vi que, assim, claro que ela teve muito sofrimento, mas ela evoluiu, ela cresceu e ela pôde participar dos momentos com a Heloísa. E como foi importante para a Heloísa essa participação da irmã. Nossa. Né? Nossa. A Heloísa, ela evoluiu muito no desenvolvimento dela porque ela teve uma irmã do lado dela. A Lavínia é um presente. Tudo o que a Lavínia fazia, ela copiava. Sim. Ela copiava. Era um espelho, sabe? Sim. Então, assim, eu tenho vários videozinhos, inclusive, porque eu filmava muito elas, né? A Lavínia brincando, fazendo certas coisas. E a Heloísa fazia tudo igualzinho. Ela repetia tudo, né? Então, assim, e tudo aquilo que eu ouvi, né, ao longo dos dias que eu estava no hospital, porque os 10 dias que eu fiquei no hospital, pessoal, eu também escutei que a Heloísa não ia firmar a cabeça, que ela não ia movimentar os membros tão facilmente. Eu ouvi que ela ia demorar muito para andar. Ouvi assim, ó, exatamente assim.
olha, mãezinha, prepara o seu coração, porque se a sua filha andar, vai ser depois dos 3 anos. Depois dos 3 anos. Não espere antes disso. Nossa. Então, eu escutei isso. Mas as pessoas rotulam demais. Porque mesmo sendo criança com síndrome de Down, mesmo sendo T21, elas não são iguais. Cada uma é uma. Cada uma vive no seu ambiente familiar, social, frequenta às vezes lugares diferentes. As terapias são basicamente as mesmas, mas cada criança reage de uma forma. Cada criança se desenvolve no seu tempo. Então, assim, não adianta a gente rotular, né? E falar que todos são iguaizinhos. Não são. Jamais. Não são. As crianças não são iguais. Então, assim, a Heloísa passou pela cirurgia cardíaca com 7 meses de vida. Sim. Ela sentou com 7 meses. Exatamente quando ela estava indo para a cirurgia, ela já parava sentadinha. Tá vendo? Com 7 meses. Com 1 ano e 11 meses ela andou, de fato, sozinha, né? Claro, ela começou antes, né? Com os apoios, mas com 1 ano e 11 meses ela andou sozinha, né? Então, assim, os marcos de desenvolvimento dela, teve o seu atraso? Teve, mas não foi assim tão grande como eu imaginava e como falavam, né? Então, por isso, quando a gente recebe um diagnóstico, pessoal, a gente não pode focar naquilo de ruim que a gente escuta. A gente tem que focar em dar oportunidades para os nossos filhos, ir atrás de tratamentos, de terapias, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance fazer, realmente fazer por eles. E hoje, Rose, a Heloísa faz terapia, a gente, né, se encontra na clínica. Quantas horas por semana? Ela tem TO, ela tem fono, ela tem psico, ela tem... Sim, a TO ela tem, a TO convencional, a TO com integração sensorial, ela tem fisioterapia, ela tem fisioterapia pélvica, que é a fisiúrio, né? Que cuida da parte de bexiga, de intestino, que cuida de toda essa musculatura, né? Ela tem a fono, ela tem psicóloga, ela tem psicopedagoga, ela tem nutricionista, ela tem musicoterapia e tem dançoterapia. Tá vendo? Então ela faz assim, uma média de 15 horas semanais, entre 15 e 18 horas semanais de terapia. É uma terapia intensiva. Exato. Rose, a Vanessa perguntou, Rose, você consegue ter momentos de lazer com a Elo? Muito! Momentos de lazer consigo. Que ela mais gosta, né? Consigo. Aliás, ela entrou num ritmo tão assim... meu marido costuma dizer que ela carimba cartão, sabe? Ela não é CLT, mas ela é... Porque das 8 ao meio-dia, ela tá na clínica fazendo terapia. E da 1 da tarde até as 18, ela tá na escola. Né? Nossa! Então ela tem o dia todo preenchido. Coitada, né? Ela faz terapia o tempo todo da manhã e depois à tarde na escola. E aí a gente imagina o quê? Que uma criança que tá o dia todo ocupada vai chegar da escola muito cansada, sem pique pra nada, né? Esse era o meu pensamento. Até foi, por uns 15, 20 dias só. Depois ela se habituou. Então, quando eu busco ela na escola, ela fala assim pra mim: mamãe, onde a gente vai? Eu falo: filha, nós vamos pra casa. Aí ela fala assim: não, mamãe, eu quero ir passear. Aí eu falo pra ela: filha, mas você não tá cansada? A gente precisa ir pra casa, tomar banho, jantar. Eu quero passear. Então ela é passeadeira. Ela gosta de sair, ela gosta de se divertir, ela gosta de dançar, ela gosta de cantar. Gosta de ir pra parquinho, gosta de piquenique, gosta de uma aventura. Totalmente sociável, né? Totalmente sociável. Ama. Falou que vai sair, que vai passear, que vai num parque, que vai fazer qualquer coisa, vai pra uma piscina, vai pra praia. É com ela. Ô, Rose, e ela tá em qual ano no colégio? Ela tá no 3º ano. 3º ano. Tá alfabetizada, não está? Olha, ela não está alfabetizada ainda, né? Ela tá num processo de alfabetização, mas ela já avançou bastante. Hoje, por exemplo, ela escreve o nome dela sozinha, né? Algumas palavrinhas ela já escreve sozinha. Eles são capazes, né? Eles são totalmente capazes. Então,
Então, assim, ela reconhece as letras do alfabeto, ela reconhece números. Hoje ela veio toda feliz porque ela fez uma prova de matemática e ela tirou 9 na prova de matemática. Claro que são provas adaptadas, né? Tudo mas pra eles. Delas. Então, assim, ela gosta muito de leitura, ela gosta de pegar os livros e ler. Aí ela reproduz as histórias, ela conta do modo dela, ela faz gestos, ela faz caras e bocas, sabe? A gente conhece. Ela é tão então, linda. assim, ela é bem comunicativa. A Heloísa é bem comunicativa. Ela é. A gente tem, assim, um pouco de dificuldade com ela no quesito comportamental, às vezes. Que a gente percebe que em alguns momentos ela é tomada por uma vergonha, sabe? Medo, ela traduz como medo, sabe? Mas às vezes não é medo, é vergonha de algumas situações. Quando as pessoas olham pra ela, tudo, se vai tirar uma foto em algum lugar e tá todo mundo olhando pra ela fica com medo. Nossa, ela fala que tem medo. Ela percebe. Então aí ela fica com um pouco de vergonha, sabe? E então a gente tem trabalhado muito essa questão nela, dela se soltar mais, dela ficar mais à vontade diante das câmeras, né? Mas isso eu acredito que é difícil até para nós, né? Estarmos diante de câmera não é nada fácil, tá? Não gente? Ô, Rose, e ela faz uso de algum medicamento, a Elo, ou não? Ou já fez, não faz mais? Não, ela usou medicamentos até fazer a cirurgia cardíaca, né? Um mês depois da cirurgia cardíaca, a médica pediu para manter, mas depois não mais. Não precisou mais. O que ela faz uso é de suplementação, né? Que a gente procura manter sempre os exames dela em dia, ver tudo certinho e manter as vitaminas que ela precisa, né? As suplementações dela. Mas remédio de uso contínuo, não. Graças a Deus ela nunca mais precisou. A Juliana falou admiração imensa por vocês. A Vanessa a gente respondeu. O Vitor quer ouvir. Eu não entendi, Vitor. O que é que você quer ouvir? Escreve aqui pra mim. Ai, Vitor. O Vitor vai ser nosso convidado. Parabéns. De repente ele quer ouvir a Heloísa cantar, que eu falei que a Heloísa cantava. Então deve ser Será isso. Que é Pode isso? Pode ser. Mais que vencedor falou, ela teve exemplo. Exato, uma família, né? Que ama, cuida, proporciona. E a Vanessa falou, a Lavínia é uma princesa desde pequena. Engraçado, não sei se vocês sabem disso, mas a Vanessa cuidou da Lavínia. Foi professora dela, professora né? da Lavínia. Quando a Lavínia tinha o quê? Acho que uns 2 aninhos, 2 anos e pouco. Nossa, que mundo pequeno, né? A Vanessa cuidou dela, então assim... E o Miguel tá completando hoje 9 anos. Exato. E, né, Heloísa e Miguel pertinho. Pertinho. Na verdade, hoje é aniversário da Vanessa, do Miguel e da Valentina. Os 3 fazem aniversário festa hoje. tripla, hein, Vanessa? Parabéns pra você e para os seus pequenos aí. Deus te abençoe muito. E a gente sabe como que é desafiador, né? Essa questão da escola que você me perguntou. A gente vai passando por ciclos, por fases. Quando eles são menorzinhos, a gente se preocupa muito com a saúde deles, né? Se tá tudo bem, principalmente quando, né, passa pela cirurgia cardíaca, a gente fica assim, preocupado com a saúde, se tá tudo bem, se vai desenvolver direitinho. Aí quando chega numa faixa etária ali de 6, 7 anos, que dá aquela estabilizada na questão da saúde, a preocupação da gente é mais com a parte escolar, com a parte dessa socialização deles, né, com a escola, como que a escola vai receber, como que os amiguinhos vão receber, como que a família dos amiguinhos vão se comportar, né, com a criança. E assim, posso dizer para vocês, onde a Heloísa está, ela é muito bem acolhida. Nossa, né? que bom. Que bom. Muito bom. E a escola, os educadores, as crianças, os pais, as famílias. Então, assim, é uma bênção, né? O colégio é uma bênção na vida dela. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Nem sempre. A gente já passou situações diversas, né? Com a Elo,
de preconceito. Jura? A gente já passou. Ai, eu não acredito. Tão pequena, a gente já passou situações muito difíceis com ela, onde pequenininha ainda a gente ouvia situações assim, frases, comentários do tipo, ela é bonitinha, até que é bonitinha, né? Pena que ela nunca vai ser normal. Então, assim, falas desse jeito de pessoas que, mas ontem, que não compreende, que não entende, que não sabe o que falar. Mas né? ontem, De Rose, Ked, vamos contar aqui, Ked. Nós estávamos na padaria. Nossa. E na hora de... Tava eu, Vitor, Azaf, Kedma... E o Pedro. E o Pedro que o Pedro tava com a Lana. Então você imagina, uma mesa totalmente atípica, né? E na hora que nós saímos para ir pagar, uma mulher falou assim: nossa, vocês têm que ter muita paciência mesmo, né? Como que vocês têm tanta paciência? Tem que ter paciência, né? Olhei pra cara dela, Gente, eu não tive nem o que falar pra ela. Porque se eu fosse falar, não ia dar muito bom. Tipo assim, que vocês têm que ter muita paciência para aguentar os filhos de vocês. Qualquer criança dá trabalho. Qualquer criança, independente de típica ou atípica, qualquer uma dá trabalho. Claro que, né, é diferente, são trabalhos diferentes, mas... que muitas vezes as pessoas não sabem nem como se dirigir a gente. Por isso que a gente tem que realmente estar nesses lugares, né? Visitar, levar nossos filhos para as pessoas verem, porque por muito tempo eles ficaram em casa, presos, né? Então nós precisamos sair com nossos filhos, levar eles, né, em padaria para tomar um café e se der para levar no restaurante, para as pessoas conviverem com eles, mesmo né? que isso dê muito trabalho. Exatamente. Porque é uma lei que vocês não fazem ideia, não. Eu não sei se a Dani, né? Porque a estereotipia do Benjamin é gritar. É gritar. Então, assim, ele grita desde bebezinho, mas ele grita mesmo. Muito. Sim. Então, aí um pula do lado, o outro olha do outro. É loucura, gente. É loucura. Mas assim, a Delícia da Padoca é uma padaria que nós vamos e a proprietária de lá é muito querida. Sim. E quando nós vamos, ela sente falta. Então, eu gosto de ir lá também. Já fui algumas vezes lá. E é muito gostoso, realmente. Mas a gente escuta, eu já escutei, por exemplo, não, mas Deus só dá, assim, fardo para uma pessoa que consegue carregar. Ai, você é guerreira, Você é guerreira. Você é guerreira, né? A sua cruz. Então, eu falo assim, que cada um tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. Nós, como pessoas típicas, também temos as nossas limitações. Muitas. Eu tenho muitas. Exato. Né? Então, mas no começo, eu ficava muito irada. Eu ficava muito irada, muito irritada. Eu queria discutir, sabe? Hoje eu nem falo mais nada. Já há um bom tempo, não hoje, mas há um bom tempo, eu simplesmente... Algumas situações eu ignoro. Quando eu vejo que às vezes é falta de informação, a pessoa não sabe nem como falar, nem como se dirigir a nós. Eu tenho o maior prazer de ensinar, de explicar, de falar. Aí, mas teve uma em especial que eu teve uma em especial, claro que eu não vou citar nomes, mas era uma pessoa assim até muito bem instruída, e a pessoa me fez uma pergunta assim bem tola, bem, né? Esdrúxula. Se eu tinha feito alguma coisa na gestação para que eu tivesse uma criança com síndrome de Down. Então, grudei um cromossomo no outro. Não é uma pergunta, como se diz, que se faça. Mas tem gente que acha que tomei algum remédio inapropriado, né? Que fiz alguma coisa que não podia na gravidez, né? E por isso nasceu uma criança com síndrome de Down. Você pecou também? Não. Tem algumas pessoas que comentam isso, né? Que os nossos, qual foi o pecado que a gente cometeu, que o nosso filho veio como um castigo pra gente, né? Tem pessoa que fala isso. E não, gente... É desinformação, né? Desinformação. Então, assim, eu passei a ver com olhos que tem pessoas que eu olho e falo, não, essa pessoa não tem instrução suficiente para saber. Então eu ignoro esse fato e eu converso de uma forma muito tranquila. Agora, quando eu vejo que existe aquele sarcasmo, né? De maldade, a gente consegue detectar, né? Então aí eu sento, aí eu faço questão de
prender a pessoa pelo menos 1h30, assim, para explicar para a pessoa, né? Mas, assim, demais é tranquilo a convivência, sabe? A gente vai levando de uma forma serena. A gente vai aprendendo ao longo da caminhada a tratar de uma forma tranquila, a não viver estressada, a não viver essa fala, por exemplo, da pessoa na padaria, né? A gente tem que ter muita paciência. Gente, a gente adquire ao longo do tempo, a gente adquire filtro, a gente adquire, sabe, assim, ouvido seletivo. Sim. A gente escuta aquilo que vai fazer alguma diferença pra gente, o que não vai fazer diferença, o que não vai edificar, não vai construir, não vai agregar em nada, a gente joga fora. Exato. Né? A gente joga ser fora inteligente. Pra poder. Inteligência emocional. Né? A gente precisa adquirir inteligência emocional pra gente viver, pra gente levar uma vida com saúde, para que a gente possa oferecer isso para os nossos filhos também. Né? Se a gente for viver estressada, angustiada, chorando, depressiva, a gente não vai viver, literalmente. A gente não vive. Não. Então, a gente precisa ter, né, esse amadurecimento emocional para conseguir ter uma vida digna. E para lidar com os adultos, não é nem para lidar tanto com as nossas crianças. Você tem que ser, né? Você tem que ter inteligência para você lidar com os adultos, na maioria das vezes, porque... Sim, eu costumo dizer que nós mães atípicas, a gente nem pode se vitimizar e nem pode romantizar. Exatamente. Né? Porque eu acho que os extremos, eles são altamente prejudiciais. Claro. O que nós precisamos ao longo aí da trajetória é achar o ponto de equilíbrio. Perfeito. Né? O ponto de equilíbrio. E a gente não é só mãe atípica, nós continuamos sendo mulher, nós continuamos tendo o nosso papel como esposas, dona de casa, profissionais. Muitas continuam trabalhando, exercendo sua profissão. Muitas, vamos dizer, abandonam a profissão que tinham ou o trabalho que tinham, mas acabam fazendo outro tipo de trabalho para poder se adequar à nova realidade, que é a realidade do tempo, da dinâmica da vida, né, da logística. Eu falo por mim mesma, né? Eu tive que mudar completamente o meu direcionamento enquanto profissional. E você se arrependeu de ter mudado? Não. Jamais. Não me arrependi. Eu sou feliz por eu ter conseguido me readaptar. Exato. Sabe? Me reorganizar. Não ficar sentada simplesmente esperando, de braço cruzado, esperando o favor de todo mundo. Né? A gente conseguir dar a volta por cima, se superar, ser resiliente mediante as circunstâncias. Porque né? A gente escuta muitos relatos, né? A gente que convive com muitas mães atípicas, de pessoas que dizem assim: eu não fiz tal coisa por conta dele, eu só não evoluí na minha carreira porque eu tive que deixar tudo por conta desse filho, sabe? Traz alguma pessoa, né? Traz um peso, né? Isso. Um peso, um sofrimento. Isso, né? E ao invés de falar, não, eu vou tentar, vou fazer o que dá, e eu escolhi, né, a maternidade. E a gente não escolhe os filhos que vêm pra gente, né, Rose? Sim. Né? A gente tem que se adaptar e cuidar e exercer a maternidade da melhor maneira possível, né? E eu acredito assim, né, que os filhos, eles vão crescendo e eles vão vendo isso em nós, né? A forma como a gente lida e reage diante das circunstâncias, porque a vida é um eterno aprendizado, isso, né? E com as nossas posturas, com a nossa atitude, com a nossa fala, com o nosso posicionamento, com o nosso comportamento, a gente ensina muito, né? Isso fala, às vezes, muito mais do que palavras, né? Palavras, muitas vezes, escuta e depois esquece, mas a nossa vida diária fala muito mais, reflete muito mais. Isso mesmo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui pra vocês. Espera lá. Não, a gente já fez Parabéns, todas. Vanessa. Já. A nossa live vai ficar gravada, né? A gente vai deixar gravado aqui, então pra você que não conseguiu assistir, é só assistir depois, porque vai ficar gravado e a gente vai subir pro YouTube também. Gente, siga nosso canal no YouTube, 4 Vozes, 1000 Histórias.
E é isso. E é isso, Rose. Então, Gente, nós obrigada. agradecemos imensamente pela sua presença, pela sua colaboração. Com quem que a Heloísa ficou para você vir aqui? Ela ficou com o pai dela. Com o pai, né? Ficou com o papai, com a irmã. Tá bem amparado. Ficam bem, né? Ficam bem, nossa. Ela fica bem, ela tem essa tranquilidade. Ai, que bom. Fala tchau, mamãe. Que fica de linda, boa. né? O Azaf também. Eu falei pra ele, Azaf, a mamãe tá indo. Tchau, mamãe, dá um beijo. Daí só. Eu Que já queria lindo, chorar. né? Ai, não. Ficou de boa lá com o pai dele também. Ô, Rose, você então poderia deixar um recado para as mães atípicas, para as mães não atípicas? Bom, um recadinho que eu quero deixar, né, de incentivo, né, para todas as mamães que estão recebendo aí, às vezes, inicialmente aí o diagnóstico. Tem esse primeiro momento, às vezes que a gente assusta, que a gente vivencia um luto. Se permitam viver esse momento, mas não se paralisem, tá? Sigam adiante, se reergam, respira fundo e vá em frente, porque os nossos filhos, eles precisam de amor, respeito e oportunidades. E nós estamos aqui para desbravar o caminho para eles. E eles vão voar. E é assim que eu vejo a minha Heloísa. A minha Heloísa está alçando voos. E com o filho de vocês também não vai ser diferente, não. Eles vão voar. Vão. Obrigada, Rose. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.